Apocalipse, capítulo 17. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Versículo 14. Quão diferente é a descrição desta mulher montada numa besta em comparação com a mulher que representa a Igreja de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. A visão que João teve foi tão surreal que ele ficou admirado com grande espanto. Mas a sua reação foi interrompida por um anjo que imediatamente prometeu explicar o mistério. Da mesma forma, muitos símbolos e textos deste livro podem causar em nós admiração e espanto, mas Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Portanto, não devemos ter receio ou desanimar de estudar este livro. Primeiro, porque ele é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Segundo, porque o Senhor está desejoso de nos falar por meio de sua palavra, pela iluminação do Espírito Santo. Este capítulo nada mais é do que uma visão ampliada do que estudamos no capítulo 13. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra, respectivamente, são retratados como a mulher vestida de púrpura e escarlata e a besta escarlata. É o poder religioso montado no poder político e civil. Lembram do que vimos ontem sobre o significado do Armagedon? De que se trata de uma batalha entre falsos e verdadeiros adoradores, assim como se deu no Monte Carmelo? Pois bem, comparemos agora esta profecia com a história do profeta Elias. Primeiro, Jezabel era uma prostituta cultual, ou seja, é uma profetisa pagã que governava o coração de seu marido, o rei Acabe, mulher montada numa besta. Segundo, Jezabel, utilizando do poder civil do marido, mandou matar todos os profetas do Senhor, mulher embriagada com o sangue dos santos. Terceiro, Elias teve que fugir para o deserto e foi alimentado por Deus. Vimos que o povo de Deus será perseguido. Daniel capítulo 12, versículo 1, Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Mas que cumprir-se-á a promessa de que não nos faltará a água nem o pão. Isaías capítulo 33, versículo 16. Quarto, Elias enfrentou sozinho 850 falsos profetas. O Armagedon será uma batalha espiritual entre um restante que insiste em observar os mandamentos de Deus, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e multidões que serão seduzidas por causa dos sinais que a besta realiza, Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Quinto, quando ficou provado no Carmelo que só o Senhor é Deus, o juízo divino foi executado e foram mortos os profetas de Baal naquele mesmo dia, 1 Reis capítulo 18, versículos 39 ao 40. Assim também, Deus há de trazer o seu juízo sobre a besta, que caminha para a destruição. O papado, assentado sobre muitas águas, ou seja, que surgiu de um território muito povoado, norteando as decisões da potência norte-americana e influenciando os demais reis da terra, promoverá a união entre igreja e Estado, no sentido de embebedar os que habitam na terra com o vinho de sua devassidão, que representa as suas falsas doutrinas. Pelo cenário atual, com o disfarce de cuidar do bem comum do planeta, já não temos visto esta profecia tomando forma, confirmando a interpretação dada aos símbolos deste capítulo do poder religioso montado sobre o poder civil? Como mãe das demais igrejas apóstatas, a Igreja de Roma irá liderar uma perseguição em massa contra os santos e as testemunhas de Jesus, assim como foi na Idade Média. Mas quando cair o terceiro flagelo
e as águas se tornarem em sangue, eis que Deus fará justiça aos seus santos mártires. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Apocalipse capítulo 16, versículo 6. Apesar da grande conexão com o relato do profeta Elias, a mudança de símbolos neste capítulo causa certo desconforto, no sentido de bater o martelo para uma firme interpretação. Há, portanto, duas prováveis interpretações para a identidade da besta escarlate. A primeira é que ela se trata do próprio Satanás, pela descrição ser semelhante à de Apocalipse 12, 3, por possuírem a mesma cor e porque ambos se opõem a Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 13 e capítulo 17, versículo 4. Mas também a aplicação com relação aos Estados Unidos da América é reforçada no sentido de que se refere ao último poder político mundial, Apocalipse capítulo 13, versículo 12, que como os 7 impérios anteriores assumirá o poder. Creio que devemos levar em conta que a expressão falava como dragão, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, é um forte indício de que esta nação preenche as características da besta escarlate, no sentido de que Satanás a usará como instrumento de sua estratégia final. O termo durar pouco vem da palavra grega oligon, a mesma usada em Apocalipse 12, 12, quando diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ora, após a sua derrota através da vitória de Cristo na cruz, já se passaram mais de 2000 anos. Portanto, este tempo não é cronológico. Independentemente, amados, de certas coisas nos serem ainda encobertas ou de nos deixarem como João, admirados e espantados, o Espírito Santo nos é enviado para nos dar a certeza da vitória final em Cristo Jesus. Vejam a história de Elias, que mesmo após a vitória no Carmelo, sentiu medo e fugiu para o deserto. Ele estava confuso e sua angústia foi tão grande que chegou a pedir a morte. Mas o Senhor, através de uma suave brisa, lhe falou: "Que fazes aqui, Elias?" 1 Reis capítulo 19, versículo 13. A profecia que aponta para uma igreja apostatada não inclui aqueles que ainda fazem parte dela, mas que estão sinceramente errados. O apelo urgente, o alto clamor de Deus para estes é: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Hoje, o Espírito do Senhor pode estar falando com você, que está atônito diante destas revelações ou diante da aparente ignorância com relação a algumas coisas. Ele te convida: vai, volta ao teu caminho. 1 Reis capítulo 19, versículo 15. Continua caminhando, não desista, não saia do caminho que te designei. Cristo é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Conheça-o, busque-o. Talvez você e eu façamos parte daqueles que, como Elias, não passarão pela morte. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Daqueles que passarão pelo grande e terrível momento de angústia final e estarão vivos no retorno do Senhor à terra. Portanto, amados, perseveremos confiantes até que se cumpram as palavras de Deus, porque todos os nossos inimigos, o Cordeiro os vencerá. Oremos, amados. Pai de bondade e misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou aqui a lutar sozinhos contra um inimigo que é mais forte do que nós. Só tu podes vencê-lo e contigo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Enquanto a terra está embriagada com o vinho do engano, guarda-nos sóbrios e vigilantes, como quem não tem do que se envergonhar. Cobre-nos com a tua poderosa destra e capacita-nos a dar ao mundo o alto clamor. Oramos e agradecemos pelos méritos e no nome do Senhor dos Senhores
e Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia da preparação, eleitos e fiéis que se acham com Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.